muita paz. Eu quero mais uma vez agradecer aos organizadores dessa semana por esse convite, que foi realmente muito honroso e me deixa muito feliz, por dois motivos. Primeiro, falar de Dona Ivone, que eu adoro falar de Dona Ivone. Adoro estudar, adoro ler Dona Ivone, adoro falar de Dona Ivone. E depois falar aqui nessa casa, que é uma casa minha do coração. Eu participei da fundação desta casa, criança, claro, né? Porque sou uma adotada da família Delu. Eu e a Ângela somos amigas desde os 9 anos de idade. E eles me trouxeram para o Espiritismo. E isso é um agradecimento eterno que eu terei em toda a minha existência, né? Imagina ter uma amiguinha que é a família espírita. E aí a Ângela, em vez de, com 10, 12 anos, em vez da gente ir passear em outros lugares, ela assim, vamos lá no grupo. E aí eu assisti, desde a minha infância, palestras maravilhosas, coisas incríveis nesse centro. E assisti o erguimento de tudo isso aqui. Então, eu tenho assim, a maior... Claro, esse centro no meu coração. Me sinto dessa família de Fabiano. Então, falar de Dona Ivone, eu sei que aqui todo mundo já conhece, vocês sabem muito mais do que eu, tenho certeza. Dona Ivone do Amaral Pereira foi uma das médiuns mais notáveis e mais profícuas do movimento espírita brasileiro. E olha que a gente aqui no Brasil tem médiuns excepcionais, incríveis, não é? E ela é uma dessas que honram a mediunidade com Jesus da doutrina espírita. E, como o Alberto mostrou, e nós temos ali naquela banquinha, nós temos muitos livros, muito se falou de Dona Ivone, livros importantes, seríssimos, que foram escritos por ela. É muita coisa que a gente tem que ler e tem que ter cuidado também na hora de ler, né, daquilo que a gente vai ler sobre ela. Eu me baseei, eu tenho muitos que eu fui lendo, as histórias, a vida de Dona Ivone, do Pedro Camilo, do Afonso Soares, mas eu gosto muito desse aqui, O Voo de uma Alma, de Augusto Marques de Freitas, que era um senhor que eu conheci e que é que foi o diretor do Centro Espírita Ivone Pereira, lá em Rio das Flores, que desencarnou há pouco tempo, uma pessoa maravilhosa, um grande conhecedor de Dona Ivone, que escreveu esse livrinho que eu me baseei muito nele. Quando eu fiz esses primeiros estudos, eu liguei para ele. Disse, seu Augusto, olha, eu vou fazer um estudo sobre Dona Ivone lá no CERJ e roubei o nome do seu livro. Ele disse, minha filha, mas isso é ótimo. Então, principalmente porque é uma pessoa que amava profundamente Ivone. Então, a vida de Dona Ivone está aí sendo contada realmente por muitas pessoas, muitos que a amavam e que a conheciam muito, né? Dona Ivone, ela nasceu no dia 24 de setembro de 1900, lá na antiga vila de Santa Teresa de Valença, que hoje é Rio das Flores. Então, vocês imaginam, era uma região, no século XIX, né? Quando ela nasce, já começava uma decadência. Mas, no século XIX, era uma região riquíssima. E a gente ainda hoje pode sentir isso pelas fazendas históricas de café que tem lá. Mas aquela era uma das regiões mais ricas, rurais mais ricas do Brasil. Mas, quando Dona Ivone nasce lá, começou já uma decadência, porque o café tinha todo aquele apogeu do café tinha terminado. E ela nasceu num sítio chamado Sítio do Rapaquejo, que hoje não existe mais, e que, o nome já está dizendo, né, de uma família humilde. O pai era uma pessoa humilde, mas eles eram espíritas. Olha que interessante, né? O pai é de uma família. E foi muito importantíssimo para Dona Ivone ter uma família que já era espírita, né, que conhecia pelo menos os fundamentos da doutrina,
apesar de que muitas das suas tribulações e dificuldades não conseguiram ser resolvidas por isso. Mas ela teve a alegria de nascer num lar espírita, que foi muito importante para a Dona Ivone. Por que eu digo que ela teve assim uma vida tão atribulada, tão difícil? Dona Ivone dizia mesmo: as poucas alegrias da minha vida eu vivi com os espíritos, foi-me dada pela doutrina. Porque Dona Ivone, ela mesma dizia: eu fui uma trânsfuga da lei, uma pessoa que realmente fui contra a lei divina, cometi muitos enganos e muitos erros, por várias encarnações. E tinha um comprometimento muito grande por suicídios, que não foi nenhum nem dois. Quer dizer, ela caiu nessa armadilha do suicídio. E essa encarnação, né, essa última encarnação que esteve aqui entre nós, foi uma misericórdia, foi uma grande chance que foi dada a esse espírito, a essa alma, né, para que ela pudesse resgatar todos os seus erros, e se compromete, então, na espiritualidade a trabalhar na mediunidade para vencer, resgatar. Eu agora li, um pouco antes de sair de casa, uma entrevista, uma das últimas entrevistas, que perguntam assim para ela: Dona Ivone, a senhora resgatou? Ela diz assim: eu resgatei sim, porque eu sinto a minha consciência tão tranquila, tão em paz, e a minha vida inteira eu não senti muito isso. Eu era uma criança angustiada, muito sofrida, e agora eu sinto uma paz. Então, acho que eu resgatei, sim, muitas das minhas situações difíceis. Pode passar. Bom, deixa eu ler, então, só um instantinho ali. Então, o que acontecia com Dona Ivone? Ela teve uma infância, ela diz que desde o início, muito cedo, assim, na primeira infância, ela já expressava a sua mediunidade. Ela disse: olha, eu nunca tive que fazer nada para desenvolver a mediunidade, porque desde criança ela já via, ela tinha mediunidade de audiência, de vidência, de saída do corpo, né? E muitas outras manifestações. E isso daí, para ela, era uma situação muito difícil. E a principal situação dela é que ela não conseguia... Ela lembrava da última encarnação, de uma maneira muito intensa, de maneira que não reconhecia o pai, né, o próprio pai. Ela não reconhecia, ela ficava procurando: mas você não é meu pai é um homem de barbas escuras, e procurava pela casa a roupa que ela tinha, o vestido, e ela queria saber cadê o carro, a carruagem, né, que ela tinha. E todas essas lembranças traziam para ela uma tristeza muito grande, uma menina angustiada, uma menina... os irmãos até hostilizavam, porque ela criava uma série de problemas, e ela via as pessoas, ela via os espíritos em casa, ela conversava com eles. Então, apesar do pai, por exemplo, ter dado a ela o livro dos espíritos, ela era uma menina que causava uma série de problemas em família, de tal maneira que, às vezes, até ela ficava de castigo, ela tinha uma vida muito difícil. E aí ela foi morar com a avó. Nesse momento ela tem um pouco mais de paz, né? E ela conta um caso engraçadíssimo, que ela tinha uma babá que ficava tomando conta dela, e quando ela, então... havia aquela saída, né, do corpo astral, que era comum para ela, essa situação, a babá ficava desesperada, orando, mas sabia que daqui a pouco ela voltava, mas a babá ficava muito, muito nervosa, muito apavorada com essa situação. E essa mediunidade dessa retirada do corpo, né, dessas viagens que Dona Ivone fazia em corpo astral, ela teve logo desde que nasceu essas expressões desse tipo de mediunidade. Pode passar. Esse livrinho aqui que ela comenta, eu até trouxe, que é
Marieta Estrela, eu fiquei, quando eu li que ela disse que o primeiro livro que leu e que ficou muito encantada foi esse livrinho, eu consegui na FEB esse livro Marieta Estrela, que eu não conhecia. Você conhece, Alberto? Eu ainda não li, mas eu disse, vou ler esse livro para ver o que Dona Ivone, que tanto encantou a menina de 8 anos, né? A primeira vez que ela toma contato com essa coisa da imortalidade, dos fenômenos que ela mesma vivia, né? Mas então, como eu estava comentando, ela tinha essa situação muito grave, né, grave para ela, das recordações de uma outra vida que não era a vida dela. Então, era muito desajustada, era uma menina completamente desajustada, né? E o primeiro fenômeno que acontece com ela é aos 29 dias de nascida, quando ela tem um acesso, bebê, quando ela tem um acesso de tosse, então ela morre. Ela é dada como morta, chama o médico custa chegar, mas quando chega, ela começa, então, a ter todo aquele processo, né, de desencarne, começa a ficar com aquela palidez, e as horas vão passando, e aí vão providenciar o enterro daquele bebezinho, compram um caixãozinho, compram uma coroinha, né, de rosinhas, que era típico da época, de arrumar o bebezinho, e começa a preparar a sala de jantar, né, a mesa, né, que é aquela armação assim, onde você coloca o caixão. E a mãe inconsolável, aquela situação muito difícil, até que... eu vou até dar uma lidinha, porque é tão bonito, tão interessante, da própria Dona Ivone contando. Então, ela diz o seguinte: as velas, né? Aí a mãe começa a chorar, porque diz assim, não, agora vamos retirar o bebê. A mãe estava ali presa ao bebê, disse, não, agora você tem que entregar o bebê, nós temos que enterrá-lo, né? E aí ela diz que a mãe, então, abraça ela e começa toca ela com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, porque a mãe pedia a Maria que fizesse a filha voltar, porque ela disse, meu Deus, a minha filha está viva. A mãe não conformava. Levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me feria na cabeça. Então, toda essa explicação dessa situação de catalepsia, que era um fenômeno comum na vida de Dona Ivone, que esses fenômenos faziam com que ela se desprendesse do corpo e vivesse experiências e mais experiências fora do corpo, no mundo espiritual, levado pelos seus mentores e amigos espirituais. Ela desde muito bebê, ela já apresentava, né? E aí ela volta, e essas experiências de catalepsia, de saída do corpo, de viagens astrais, ela fazia assim, era muito comum de fazer, né? Então, Dona Ivone, ela teve, como eu disse, uma vida difícil, tinha uma vida muito pobre, ela era de uma família muito humilde, ela queria muito estudar, ser professora, uma mulher muito inteligente. Ela, com os 10 anos, escrevia textos maravilhosos que depois ela descobre que, já naquela época, aquilo já era uma situação mediúnica, de psicografia muito forte, né? Então, Dona Ivone, ela com 26 anos, ela vai morar em Lavras, porque o pai foi transferido para lá, e lá nesse centro espírita de Lavras, que ela diz assim, que era um verdadeiro pedaço do céu na terra,
porque ela disse que era um ambiente maravilhoso, a cidade, e o centro era de uma sintonia espiritual, de uma vibração maravilhosa, de pessoas dedicadíssimas. E ela, então, começa a trabalhar ali a mediunidade, e o destaque ali é a mediunidade dela de cura. E dos livros contam várias passagens, porque ela trabalhava ali com o Dr. Bezerra de Menezes e com Eurípides Barçanufo. Então, ela disse, foram feitas muitas curas com uns remédios homeopáticos mais simples, com o passe, com a água fluidificada, mas ela diz era uma ambiência espiritual de uma tal natureza divina que ela disse, eu nunca esqueci o que acontecia ali naquele local. E ali começa também, nesse centro espírita de Lavras, ela com 26 anos, toda a sua produção de psicografia, né? E foi ali que ela então começa a receber, através de Camilo Castelo Branco, o Memórias de um Suicida. Por quê? Camilo, desde que ela tinha 10 anos, Camilo já aparecia na sala dela da casa, já conversava. Então, Camilo Castelo Branco, que foi o grande protagonista do livro do Memórias do Suicida, que foi que descreve o livro para ela assiste, ela vê as cenas do livro e ela escreve. Camilo foi preparando a sua médium, como diz, porque ela dizem que era a médium de Camilo, para que ela pudesse escrever, porque ele mesmo disse, ela era a única que conseguiria escrever a minha história. Por quê? Porque como ela já também tinha sido suicida como ele, ela apresentava condições vibratórias que ela conseguiria entender perfeitamente. E Dona Ivone, ela tinha, porque ali vocês estão vendo, ela tem todas aquelas possibilidades mediúnicas estão ali. Dona Ivone era mediunidade, como é que se diz? Modalidade de psicografia, de psicofonia, esse trabalho de cura, de receitista de homeopatia, conselheira, passista, premonitória, intuitiva, enfim. Quase todas essas modalidades de mediunidade ela desenvolveu, né? Então, mas principalmente mesmo, ela diz assim, se eu posso destacar alguma coisa que eu amei fazer, foi esse trabalho de cura no centro de Lavras, e esse trabalho dela todo de psicografia, que foi muito intenso. Por quê? O trabalho de psicografia, quando ela começa a escrever, o objetivo dos seus mentores espirituais, um era Bezerra, que também desde criança, aos 12 anos, Bezerra de Menezes também já se apresentava. Ela era uma médium que já estava sendo preparada. Havia dois grandes motivos. Primeiro, porque ela mesma dizia, a minha mediunidade é de prova, né? Não é nenhuma missão. A minha mediunidade é de prova para que eu possa resgatar os erros imensos que eu cometi. E havia um outro motivo também, que esses grandes mentores de Dona Ivone, como Bezerra e Charles, que era o grande amor, né, na vida de Dona Ivone, um espírito que com ela viveu várias encarnações, foi marido, foi filho, foi irmão, foi pai, não é? Que a amava profundamente. Então, tanto Charles como Bezerra eram aqueles que cuidavam dela, cuidavam de que essa prova fosse bem resolvida, né? Mas, principalmente, que toda essa experiência que ela viveu, toda a experiência mediúnica, todas essas experiências mediúnicas e todos esses romances, tudo que ela fez, pudesse ser utilizado como um conhecimento, um ensinamento, pudesse ser transmitido de uma maneira pedagógica para os médiuns e espíritas. Isso o doutor Bezerra era muito atento. Todas essas experiências ele procurava descrever. Imagina que muitas experiências que ela vive de
catalepsia, que ela é levada às regiões inferiores, infelizes mesmo, levada por eles, porque havia situações de tal maneira graves que ela era levada por esses dois espíritos para que ela pudesse conversar com esses espíritos, porque eles não tinham condições nem de encarnar, estavam ali presos. Então, ela era hipnotizada para que, na espiritualidade, para que pudesse voltar e descrever com os mínimos detalhes tudo o que tinha visto, porque o doutor Bezerra queria... Ela vivia por causa dela mesmo, porque era importante para ela, mas também precisava descrever aquilo tudo para que servisse de ensinamento para os espíritas, para os médiuns. Por isso que é muito importante a gente não só ler os romances de Dona Ivone, mas a gente tem que estudar Dona Ivone. Porque nesses dois livros, principalmente, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, que mais ao fim da vida dela, Charles e Bezerra dizem assim, agora você vai contar suas experiências. Existe um mundo, quando você começa a ler tudo que ela viveu como médium, você tem assim, uma amplidão, você amplia a sua consciência e diz assim, meu Deus, como a mediunidade é complexa, como é ampla as possibilidades da mediunidade. São coisas que acontecem com Dona Ivone que você fica... Eu fui lendo e estudando, eu não podia imaginar que há a comunicação, né? Esse intercâmbio, né? Entre o mundo encarnado e desencarnado fosse tão rico, tão incrível, como os espíritos poderiam utilizar, né, os médiuns de uma maneira tão... a importância do médium, né, nesse trabalho. Então, esses dois livros são muito importantes que a gente estude. Eu conheci Dona Ivone lendo Recordações da Mediunidade. Eu fiquei tão impressionada com o que eu lia, com todas as experiências que a Dona Ivone... Aí comecei a me interessar por outros livros, e aí comecei a ver os romances. Eu comecei pelo final, vamos dizer assim. Aí que eu fui ler os romances e fui ler tudo que Dona Ivone deixou, porque... E fico assim naquela ânsia de querer sempre ver alguma coisa nova, porque você sempre aprende. E mesmo eu, que já li várias vezes, esse livrinho aqui, Recordações, acho que eu já li umas 7 ou 8 vezes, sempre tem uma coisa nova para aprender, sempre, sempre, sempre. Porque é uma vida de experiência mediúnica de uma riqueza impressionante. Bom, há um momento em que Dona Ivone, ela conta que, com 26 anos, assim, ainda bem nova, lá em Lavras, ela começa a receber, ela começa a receber o romance, O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Lumière. E quem promovia essa psicografia desses dois romances e proporcionava a ela, porque Dona Ivone, ela mesma dizia, eu acho que tem uma frase, Alberto, passa o próximo, ela mesma dizia, essas páginas, elas não foram psicografadas, pois eu via. Esses 3 romances são 3 vidas de Dona Ivone. Tá? Então, por que os espíritos, esses grandes amigos dela, Bezerra, Charles, proporcionaram isso para ela? Para que ela aprendesse, para que ela visse, para que ela vivesse, porque ela não podia mais se suicidar. Se ela se suicidasse novamente, ela ia perder toda a proteção desses grandes amigos. Ela ia ficar totalmente só. Então, ou ela, dessa vez, ela entrava no caminho certo. Então, esses 3 romances, ela psicografou, ela diz que não era psicografado, assistindo, vendo, vivendo. Os 2 primeiros, quando ela tinha 26 anos, por Roberto de Canaleiras, que também era um amigo que apareceu, mais que um amigo.
Ele viveu também uma vida intensa com ela, foi marido, foi irmão, teve toda uma trajetória, a amava profundamente. Ela, em várias encarnações, fez ele sofrer de uma maneira absurda, ele fez ela sofrer, ela fez ele sofrer, enfim. Bom, aí o Roberto de Canaleiras, ela escreve esses 2 romances e tudo muito mal acabado, e ela guarda. Ficam quase 40 anos guardados, mesmo porque o Roberto teve que reencarnar. E aí, um dia, 40 anos depois, ela descreve uma coisa. Charles diz assim: olha, nós vamos rever esses romances, e porque você vai agora e nós vamos publicar esses romances. E diz assim: você vai escrever um terceiro. Então, eu até vou ler para vocês, que ela diz assim, quer dizer, esses romances estavam guardados, escritos no papel de pão, que ela era uma pessoa muito pobre. A sorte foi que eu escrevi em caneta, então eles não apagaram, e eu guardei lá numa gaveta. E aí Charles, então, promove o terceiro romance para ela, que ela ia contar. Que, na verdade, esse que o Charles propõe para ela é um romance, é o primeiro, é o mais antigo, é a vida mais antiga que ela tem. Então, diz assim, eu vou pedir uma coisa para vocês, eu vou ter que ir no toalete. Aproveitar o intervalo. Todos assinaram o livro de presença lá na recepção? Tá? Porque depois a gente vai ter sorteio de livros da Dona Ivone de acordo com os números lá do livro. Ai, pelo amor de Deus. Bom, aí o que aconteceu? Ela escreveu aqueles 2 romances, né, com 26 anos. O Roberto de Canaleiras promoveu essa possibilidade dela escrever, ela assistia às cenas, né? Tanto que ela diz que o drama da Bretanha... Roberto, então volta, por favor. Aquele ali foi o primeiro. Quando perguntaram para ela, Dona Ivone, qual romance, qual o trabalho que a senhora mais lhe ficou no coração? Ela disse assim, foi o drama da Bretanha, porque é o mais recente. Então, ela diz assim, era eu. Eu vivi aquilo tudo, era eu. Né? Ela era Andréa de Guzmán. Foi a encarnação anterior dela aqui no Brasil. E ela vivia tudo. Ela se via desesperada, porque morreu o marido, morreu a filha, o marido era o Roberto, que era um médico, e a filha foi contaminada por uma doença, por causa dele, morreu a menina, ela ficou desesperada. O pai, que era o Charles, fez de tudo, porque via que ela era uma moça fraca, fez de tudo para que protegeu ela para que ela não cometesse
bobagem, mas ela fugiu, se joga do penhasco. Ela disse, era eu me via, ela cai no mar, ela vive toda a experiência do suicídio de novo. Então, ela diz, esse daí, eu não podia nem olhar o livro. Quando eu olho para o livro, ela diz que sente tudo aquilo, porque ela disse, era eu. Esse é muito forte. Depois do Cavaleiro de Lumière, o Cavaleiro de Lumière é o Roberto, né? E aí, 40 anos se passam. E aí, nas Voragens do Pecado, olha o que acontece. O livro lá guardado, escrito de papel de pano, os 2 livros primeiros, né? Então, ela disse que ela tinha sofrido um acidente e quebrou o braço. Então, ela estava imobilizada em casa. Esse acidente também era uma coisa interessantíssima que aconteceu com ela. Não sei se a gente vai ter tempo de contar. Imobilizada durante vários dias, a sós com meus estudos e meditações, de repente, um dia, apresenta-se o espírito Charles para mim. E eu estava completamente desperta. A querida entidade espiritual Charles, meu guia e mestre da espiritualidade, amigo desvelado desde o berço, porque já o era também na vida espiritual. Reflexos de um luzeiro branco azulado que o envolvem despejam-se então sobre mim, emprestando ao meu recinto um suave palor como de santuário espiritual. Suas mãos belíssimas, esguias que um lindo anel com radiosa esmeralda enfeita, estendem-se sobre minha fronte, causando-me enternecido choque. E ele sussurra aos meus ouvidos a doce tonalidade de uma vibração encantadora, ordenando-me: vem. Então, as primeiras frases desse livro, que é As Voragens do Pecado, repercutiram em meu ser espiritual, como se forças ignotas as decalcassem a fogo em meu cérebro. Charles falou, e as cenas do drama intenso que aqui transcrevo se moveram à minha visão, sob sua palavra, entre tonalidades azuis e rosa, variadas ao indescritível, mostrando-me, entre outros acontecimentos, o terrível massacre de protestantes do dia de São Bartolomeu, durante o reinado de Carlos IX na França. Massacre cujos aspectos verdadeiramente infernais jamais poderá conceber o cérebro que hoje não haja presenciado. Então, assim, ela inicia esse livro aqui, essa saga, né, dessas encarnações desses 3 espíritos que, na verdade, eles não se encontram aí, eles já se encontram, já vêm de muitas outras vidas. É muito interessante porque é um panorama, né, de uma trajetória de 3 almas que se amam profundamente e que se fazem sofrer de uma maneira muito intensa, cometem erros imensos, né? E é muito bonito, porque você vai ver que são essas almas que estão ali, que aos poucos vão se redimindo, resgatando os seus erros. E é muito bonito porque você também se vê, né? Essa história dessas almas é a história também da sua alma, né? Sua alma também. Então, você se identifica, você não sabe muitas histórias que você passou, mas você se identifica com a história dessas almas que lutam, que vencem tantas situações difíceis, que é a nossa trajetória também, né, como espíritos. Então, como ela diz, né, que ela não ouvia, ela via as cenas e muitas vezes ela vivia intensamente as cenas. Então, ela diz assim, eu assistia, na verdade, ela revia, não é? Quer dizer,
Ela passava por tudo novamente. Ela dizia assim, eu via a chuva, eu sentia a chuva, eu sentia o cheiro das coisas, eu via a carruagem, o barulho da carruagem nas pedras, né, da rua. Toda aquela ambiência, né, que era descrita no livro, ela sentia perfeitamente como se estivesse ali vivendo tudo novamente. As coisas boas e as coisas ruins, né? Então, ela aqui conta, né, como é complexa o recebimento de um livro, né? E aqui são 2 livros, aquele lá de cima, As Telas do Infinito, vocês estão estudando, que eu sei, não é isso? Já acabaram de estudar? Dr. Bezerra e Charles. E a Tragédia de Santa Maria, que é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra. E é muito interessante porque, né, da Tragédia de Santa Maria, Dr. Bezerra ele conta, né, um acontecimento dele como espírito e depois como encarnado e depois como espírito. Vocês estão estudando isso agora? A Tragédia de Santa Maria. Não, mas cada um é um tesouro, cada um é um mundo. E é muito interessante porque, por exemplo, esse que é Dr. Bezerra e é Charles, não é isso? Aquele lá das telas... Não, é Camilo, né? Bezerra e Camilo. Então, os estudiosos camilianos, né, as pessoas que conhecem bem a obra de Camilo, porque o Camilo é um dos maiores escritores da literatura portuguesa, né? Então, os camilianos foram ler o livro e aí realmente constataram que era inconfundível o momento em que a história de Camilo é contada, porque ali são 2 histórias. Uma é contada pelo Dr. Bezerra, a outra é contada por Camilo. E também todos aqueles que conhecem a obra de Bezerra viram, não, realmente é inconfundível toda a literatura, né, todo o estilo do Dr. Bezerra. Então, o livro passou no crivo, não é, de todos esses estudiosos. Agora, Dona Ivone, o que mais me impressiona também na Dona Ivone, como ela era relacionada, as relações espirituais que tinha Dona Ivone, né? Então, por exemplo, desde que ela era pequena, Camilo se apresentava a ela, porque Camilo já tinha vivido com ela também numa outra vida. Dr. Bezerra, que foi o seu grande protetor, Charles. E um dia ela se vê diante simplesmente de Leon Tolstói, um dos maiores escritores russos. Uma vez eu li que ele era o escritor mais amado que já houve no mundo, foi o Tolstói. Uma pessoa incrível e tal. E aí o que Tolstói diz a ela? Que ele é o autor de obras clássicas assim da humanidade, como Ana Karenina, Guerra e Paz. Então ele diz que quando ele chega na espiritualidade, que ele entende o que era o suicídio, porque vocês sabem que a Ana Karenina no final se suicida. Então, por causa do seu romance, muitas moças se suicidaram. Então, quando ele chega na espiritualidade, ele ficou arrasado com isso, ele ficou muito acabrunhado. Um homem bondoso, uma figura muito generosa e tal, muito consciente. Então, aquilo ali ficou muito marcado nele. E aí ele queria, de alguma maneira, resolver isso, fazer alguma coisa que ele pudesse compensar essa situação muito difícil de milhares e milhares de jovens que se suicidam por causa da Ana Karenina. E aí ele, então, se aproxima de Dona Ivone, porque também a conheceu em outras vidas. E, pela Dona Ivone, escreve Ressurreição e Vida, que no início, outro dia, estava lendo agora essa semana, a primeira parte do livro, o Tolstói conta
a vida dele na espiritualidade, assim que ele desencarna e tal, e que um dia ele assiste uma palestra e descobre que aquele palestrante foi o Zaqueu. Aquele Zaqueu, nosso Zaqueu, que sobe na árvore para ver Jesus, né? É uma história bem, é uma surpresa, né, para a gente. E Tosta diz assim, ele foi... Então tem esse livrinho aqui, a primeira parte é ele encontrando com o Zaqueu. Ele tem uma hora que ele diz assim, será que ele é o Zaqueu? É o Zaqueu? A pergunta que a gente também faz, né? E Dona Ivone, de início, ficou assim um pouco retraída, mas ele levou Dona Ivone a rever todas aquelas paisagens. Então, o Ressurreição e Vida conta descreve aquelas paisagens russas da época dos czares, né? Então, é um livro também interessante que conta histórias e algumas histórias dela mesmo também numa vida, né? E Sublimação, que é a história é o Charles junto com ele, né? Junto com o Tolstói, também com histórias muito incríveis, que também Charles conta as histórias e que você vai descobrir que aqueles personagens, Nina e tal, também Dona Ivone. E Amor e Ódio, que eu sei que também estão estudando, não é? Quem é que falou que está estudando Amor e Ódio aqui? Amor e Ódio, vocês também estão estudando Amor e Ódio. Porque eu falo estudando, porque como então, tanta coisa que a gente aprende, né, lendo esse livro, que é a história do Gaston, que foi um aluno de Kardec, que é preso injustamente, e que... Oi? Não posso contar o final. Vocês estão lendo. Ai, meu Deus. Quase. É melhor nem falar, então, o que acontece no final. Gente, é mesmo. Então, tá bom. Vai lá, vamos continuar. Pode passar, Alberto. Gente, olha quantos... Esse aqui é o doutor Bezerra de Menezes contando uma história incrível, que é a história de espíritos, de um grupo de espíritos comprometidos desde a época de Jesus. Perseguiam Jesus, eram contra Jesus. E aí tudo que esses espíritos passaram, situações muito difíceis. E aí, quando chegam num determinado momento que eles conseguem ser libertados de séculos, num determinado cativeiro, então o doutor Bezerra consegue libertá-los, só que eles não podem ser soltos assim. Isso eu estou falando de uma maneira muito vaga, até para vocês poderem ler o livro também. E aí, doutor Bezerra leva eles para um centro espírita. Eles passam 6 meses ali dentro daquele centro, esse grupo de espíritos, observando o trabalho de fraternidade, em nome de Jesus, que era feito ali, para que eles pudessem entender, eles pudessem sensibilizar quem era Jesus, porque eles foram espíritos que perseguiram Jesus, não só naquela época, mas depois, e sofreram muito. Eram pais e filhos, e um traindo o outro, uma situação bem difícil. Isso é contado pelo Bezerra. Tá. Esses são os amigos, né, que eu falei para vocês, como eu fico muito impressionada. Quantos amigos da Dona Ivone. E Eurípides Barçanufo, que trabalhava com ela lá em Lavras, e todos são unânimes em dizer que as curas, os trabalhos que eram feitos de caridade lá eram coisas assim muito excepcionais. Aquele ali, de gravata, é o Frederic Chopin. Por isso que o pseudônimo dela de Frederico Francisco é em homenagem ao Chopin, que vinha frequentemente conversar com ela. Ela disse que ficou amigo de Dona Ivone, que Dona Ivone recebia assim na casa dela, esses espíritos vinham conversar com ela, e que o sonho dele era que ela pudesse fazer alguma coisa na parte musical, mas ela disse, não, eu não tenho essa qualificação nenhuma para isso, né? Esse é o nosso Tolstói, que é uma figura que eu amo. Eu trabalho no museu, né? Então, na semana passada, semana retrasada,
houve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo dos Museus, vamos dizer assim. Foi o primeiro encontro de todos os museus do mundo aqui no Rio, lá naquela Cidade das Artes. Foi uma coisa maravilhosa, 3.000 pessoas do mundo inteiro, né, dos museus. E lá na Rússia, o Tolstói, são vários museus com o nome dele. E nós recebemos lá, eu recebi lá no meu museu, onde eu trabalho, os parentes, os descendentes dele, que estiveram aqui divulgando, né, o trabalho dos museus Tolstói. Depois eu falei assim, mas não é possível, quantos museus tem? Pensei que fosse só aquela casa que ele viveu, morreu nos últimos anos. Não, ele é tão famoso, tão importante, tão para a Rússia, que, assim, onde ele nasceu, a casa vira museu. Onde ele morreu, a casa vira museu. Ele passou um dia, a cara vira museu, a moça me falando. Mas os bisnetos, os tataranetos, não sei, disseram que estavam aqui porque eles iam realmente... eles disseram assim, agora nós vamos realizar a grande vontade do nosso avô. Quando Tolstói desencarna, o que ele mais queria? Que toda a obra dele, que já era amada pelo povo russo, fosse doada para o povo. Só que a família dele não brigou muito com ele. Tem um filme que conta essa história. Porque a mulher queria que ficasse para a família, para os filhos. Né? Só que também o governo russo, imagina aquela situação no início do século, também. Então, quando ele desencarna, não teve jeito. Mas agora, os bisnetos, tataranetos, não sei, estão colocando toda a obra dele na internet de uma maneira muito aberta, porque esse era o grande desejo do avô, um homem assim, realmente muito consciente, muito importante da literatura mundial, uma coisa incrível. O nosso Leon Denis, que todos conhecem, que muitos dizem que merecidamente, né, seria o sucessor, vamos dizer assim, de Kardec, e Bezerra de Menezes, que é aquele que é o tutor, né, de Dona Ivone. E ali eu escrevi uma coisa interessante, que era assim, para poder me lembrar de contar um caso para vocês, ele diz assim, eu escrevi ali, esse caso aqui é muito simples, passe água fluidificada, vai resolver. Que caso é esse? É um dos casos, Dona Ivone trabalhava também na mesa mediúnica, nos trabalhos de desobsessão. Então, um dos casos que Dona Ivone conta, ela começa a contar nesses livros os vários casos de obsessão, resolvidos, outros não resolvidos, que, apesar de todo o trabalho, de tudo que foi feito, passou por uma outra encarnação. E esse caso aí do Dr. Bezerra, ele diz assim, esse aqui é muito simples. E que caso simples é esse? Era um caso de um menino que se apresentou lá no centro. Dona Ivone disse que estava sentada lá na mesa, viu quando ele chegou com os pais. Ele já estava há uns 4 anos, assim, acho que a partir dos 8 anos ele começou a desenvolver como se fosse uma paralisia, ele foi ficando totalmente paralisado e não conseguia mais andar, andava de 4, não falava mais, como se tivesse alguma coisa na boca. Os pais fizeram de tudo, levaram eles até para fora do Brasil, o menino nada resolvia. Então, quando ele chegou no centro, Dr. Bezerra falou assim, isso é um caso simples. Água e passe, vai ficar logo bom. Aí fizeram lá uma receitinha para ele, ele começou a tomar passe, começou a tomar água fluidificada, e disse que na segunda vez que foi para lá, para o centro, então se apresentou o espírito obsessor, que esse rapaz... O espírito diz assim, vocês não sabem, mas como é que você está fazendo isso com essa criança? Criança? Não, ele foi um senhor de escravos e ele me fazia de animal de carga. E agora estou fazendo ele de animal de carga.
Aí conversaram com o espírito naquele mesmo dia, trouxeram a mãe dele, a mãe desse espírito chegou. E ele foi embora, estava preparado, né? Quando viu a mãe, meu, o que você está fazendo aqui? Levou. E esse rapaz diz no livro, em 3 meses já estava andando, falando. Por isso que o doutor Ivone, caso simples. Imagina, para nós ver uma coisa dessa, seria uma coisa tão complexa. E outros casos que Dona Ivone conta, que nos pareceria simples de resolver. Eu me lembro de um caso de uma moça que ela, assim que fica noiva, ela começa a ficar doente, a definhar. Ela vai no centro, até que surge, né, o obsessor, que era uma pessoa, um rapaz muito bem vestido, com punhos de renda, que a Dona Ivone diz. Chegou com punhos de renda, muito bonito, e sentava do lado dela. E ele diz assim, eu não entendo vocês. Vocês falam de amor. Ela é o grande amor da minha vida. Eu não vou abrir mão dela. Ela é o meu grande amor. Vocês falam tanto de amor. Que todo gentil, falava muito bem. E não conseguiram tirá-lo do lado dela, e do lado dele, e ela, em alguns meses, desencarnou. Então, Dona Ivone conta esses casos, né, de obsessão assim, de uma maneira, casos assim, muito intensos, muito incríveis, né, sobre o que é isso, né, que é a obsessão. E doutor Bezerra lá ali do lado dela, né, trabalhando junto com ela. O Leon Denis era o grande amigo que mais tarde vai fazer um trabalho importantíssimo e a gente vai ver. Bom, até que chega o momento, né? Até que chega o momento em que... Chega um momento, não. Quando ela ainda estava lá em Lavras, muito jovem, Camilo falou assim, é agora você vai escrever a minha história. Ela tinha 26 anos. E aí ele começa a ditar para ela. Só que Dona Ivone disse que quando ele começava a escrever, e ela tinha que anotar, ele ia ficando nervoso, ele ia ficando atrapalhado, por causa da emoção. Então, o livro, quando acabou, ela disse assim, esse livro, impossível. Aí guardou o livro, né? Esse livro ficou guardado. Ela ainda tentou fazer alguma coisa na FEB, até que, 30 anos depois, Charles disse assim, não, agora é a hora do livro. Só que esse livro está impossível de ser editado, publicado, porque o Camilo, apesar de... Ele colocou muita emoção, aquilo era confuso. Então, chamou quem para fazer toda a revisão do texto, organização, nada mais, nada menos que Leon Denis. Então, Memórias de Suicida é um livro que foi escrito, quer dizer, ditado ou apresentado por Camilo Castelo Branco, revisto por Leon Denis, e a médium foi Dona Ivone. E aí, Dona Ivone diz que, quando o livro acabou, ela ficou em pânico com aquele livro. Ela disse assim, meu Deus do céu, eu, uma pobre coitada, ela disse assim, eu, uma pobre coitada, eu vou chegar na FEB dizendo assim, mostrei esse livro, que se hoje ainda é impactante, imagina naquela época, a FEB vai... Mas aí, depois de algum tempo, conseguiu publicar. E esse livro é considerado... André Luiz, pela psicografia de Divaldo Franco, diz que ele é um dos livros mais importantes de todos os tempos da literatura e da literatura espírita. Por quê? Porque o que ele conseguiu evitar de suicídios, o que ele ampliou a nossa visão do que é essa verdade, o que é o suicídio, o que ele trouxe de alento, de conforto, de consolação, de esperança para os suicidas, é uma coisa absurda. Então, é um livro de uma importância. Então, para nós, para os médiuns, para os espíritas, ele tem que ser lido com muito cuidado. O médium, então, tem que ler. É difícil, a gente chora, né? A gente
Eu chorei muito quando eu li esse livro. Cada vez que eu leio, eu choro mais ainda, porque a primeira vez eu fiquei meio impactada, depois eu... Pode passar o verso. Então, Chico Xavier também escreveu a Dona Ivone, impressionadíssimo com o livro, disse, esse livro é de uma importância muito grande, né? E Leon Denis dizendo, que medite sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal aceitá-las, porque realmente é difícil. Pode ver. E um dos momentos mais importantes, vocês, acho que todos aqui devem ter lido, assim, quem não leu sai correndo para ler, é o momento que mais me toca, é quando eles... O livro, o que é? Conta como é a vida, né? O que acontece com um suicida. Camilo se mata na casa dele em Portugal, dá um tiro na cabeça, porque tinha acabado de saber que estava ficando cego, que era irreversível, e por sintonias vibratórias e tal, ele é levado a uma região terrível, Vale dos Suicidas, e o livro conta tudo isso que ele passa lá. Até o momento, e aí ele começa a contar que, na verdade, existe um socorro, que são os Servos de Maria, que é uma equipe de socorro, de resgate, que de tempos em tempos chegava naquele lugar horrendo e recolhia aqueles que podiam ser recolhidos. Porque o suicídio tem aquele período ainda próximo do lado do corpo. Então, aqueles que já tinham se libertado, né, dessa situação, a Legião dos Servos de Maria, então, resgatava. Então, um dos momentos mais emocionantes é esse resgate. E a gente sabe que a Legião dos Servos de Maria está... Depois, Camilo, tempos mais tarde, no próprio livro, conta que a caridade, como ele ficou impressionado com aqueles espíritos, que espíritos já tão evoluídos, eles descem àquele lugar, quer dizer, para descer naquele lugar, descem, entram naquelas cavernas com umas luzes para localizar, né, os espíritos. É aí que ele tem noção do trabalho, da magnitude, da bondade, da caridade daqueles espíritos, né? Pode passar. E eu tive a oportunidade de vou contar um caso para vocês, que lá como eu trabalho no Museu Casa, a gente faz umas reuniões e convida pessoas e museus, outros museus casa de pessoas, né? Como eu trabalho na Casa Rui Barbosa. Então, um belo dia, nós convidamos as pessoas, alguns museus casas de Portugal. E aí convidamos o diretor do Museu Casa de Camilo Castelo Branco, não porque era o Camilo, mas porque realmente é um dos museus mais importantes de Portugal, porque o Camilo era e é um grande nome em Portugal. Então, o museu dele é um museu importantíssimo. E aí esse diretor veio, se apresentou, uma pessoa ótima, e 2 anos depois me convidou para eu ir no encontro lá, na casa de Camilo. Então, vocês podem imaginar, eu que adorava, que li isso tudo, um belo dia me vejo chegando na cidadezinha e vendo a casa do Camilo. Meu Deus, o que será isso, né? Que presente é esse? Então, essa casa do Camilo, que virou museu, onde ele viveu, onde ele se suicidou, foi tudo aí. Fica numa cidadezinha chamada Seide, de uma vila chamada Vila Nova de Famalicão. E aí, quando eu cheguei, existe essa casa, é uma cidadezinha linda, rural, muito limpinha, tudo muito arrumadinho, aquela coisa de cidade do interior de Portugal. E do lado dessa casa onde ele viveu, que é o museu, existe um centro moderníssimo da língua portuguesa, um lugar chiquérrimo, um grande arquiteto português construiu, com bibliotecas, setores de preservação de documentos, a coisa mais bacana, tanto que naquele ano estava se comemorando o primeiro museu de Portugal, número 1, estava ganhando um prêmio. Aí eu cheguei, junto com os outros convidados,
E aí eu falei assim, vamos lá na casa. Aí o diretor falou assim, não, nós só vamos na casa lá de noite, agora nós vamos... Aí realmente tinha as palestras no outro prédio. E eu só ficava olhando desesperada, que eu queria entrar nessa casa, a casa do Camilo, meu Deus do céu, né? E aí esse português, esse diretor chamado João Manuel, eu disse assim, João Manuel, tem como eu dar um pulinho? Era só atravessar a rua. Não, aí tinha assim, as palestras, é claro, tínhamos que assistir. Aí, quando chegou na hora do almoço, iam todos almoçar num restaurante local. E eu não vou aguentar ficar até a noite para visitar. Estava assim. Tudo que eu queria era ir na casa do Camilo. Aí eu falei assim, não dá para eu ir dar um pulinho lá? Tá bem, acho que ele se cansou da minha insistência. Aí falou assim, aí ligou para a zeladora, falou assim, olha, pode deixar a diretora lá do museu do Rui Barbosa, lá no Brasil, pode deixar ela visitar. Aí eu atravessei a rua, a zeladora me deu a chave e eu entrei sozinha naquela casa. E eu fui abrindo as portas, e eu fui abrindo as janelas. E eu disse assim, meu Deus, não acredito. Aí eu falei assim, dona Ivone, isso aí é uma coisa da senhora, que não é possível. Está aqui entrando na casa do Camilo. E fui abrindo as janelas, e cheguei na sala e no canapé onde ele tinha se suicidado. Nada sinistro, nada assim, tudo muito... E fui abrindo as janelas, e teve uma hora que eu sentei naquelas escadinhas ali, fiquei olhando... toda a casa portuguesa era uma quinta, né? Com a videira, aquela coisa toda. Depois eu soube que o Camilo fazia isso, ficava também horas sentado naqueles degraus. Então, para mim, foi uma emoção muito grande. E eu conto isso para vocês, Alberto, logo depois da morte dele, teve um grande incêndio na casa, e anos depois, volta um instantinho, aí eles transformam a casa dele no museu. Então, quando você visita a casa-museu como se ele ainda morasse lá, com as roupas, com a cozinha toda arrumada, a sala, o canapé onde ele foi encontrado morto, tudo direitinho lá, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque, para mim, fica muito impressionante, porque o Camilo, quando acontece isso tudo com ele era um homem hostilizado nessa comunidade. Ele era... uma pessoa muito mal vista, porque era um sedutor, um homem que seduziu virgens, como está lá, e seduziu uma senhora casada, né? Casada com um português que veio ao Brasil, enriquece e volta. Então, um homem que tinha uma vida muito boa, construiu essa casa. E aí ela trai esse senhor com o Camilo. E esse senhor fica desesperado, manda prender, eles são presos, porque naquela época o adultério era crime, eles ficam presos alguns meses, depois são considerados, são soltos, e esse senhor fica tão desgostoso que morre. E aí eles vão morar na casa desse senhor. Então, muito felizes. Então, a comunidade... Ele não saía quase de casa, porque ele era muito, muito mal visto. Mas tinha esse outro lado dele. Eu me lembro muito de Joana, né? O nosso lado sombra, o nosso lado luz, né? Que ele era amado no mundo inteiro como um grande literato que era. Aqui no Brasil, vejam os amigos que ele tinha. Pode ir passando. Esses eram 3 amicíssimos de Camilo. Machado de Assis vai a Portugal e tal, tem uma intensa correspondência com Camilo, tem os livros todos de Camilo e tal. Dom Pedro II, que vai a Portugal também para conhecer Camilo, se encontram no Porto. E Rui Barbosa, na casa de Rui Barbosa, tem uma biblioteca importantíssima do século XIX. Tudo aconteceu por causa daquela biblioteca, compraram aquela casa e transformaram também no museu por causa da biblioteca. O único autor da biblioteca que tem mais... o Camilo tem 290 livros. É o autor com mais livros na biblioteca de Rui Barbosa, que é uma biblioteca riquíssima, com obras do mundo inteiro do século XIX. Mas o Rui gostava tanto, aí eu até fotografei... Pode passar.
Dedicatória, de Camilo. Pode passar. Os livros eu peguei só 2 dos livros do Camilo para vocês verem. E eu coloco isso porque eu fico pensando, olha a trajetória também desse espírito, né? Olha a trajetória desse homem. Esse homem passou, quem já viu, leu o livro sabe, né? No entanto, se você for a Portugal, for a essa cidade, você fica impressionado de ver o museu, são ônibus e ônibus de escolas e escolas de toda Portugal, porque aquilo ali, em nome de Camilo, né? Aquilo é um grande centro de estudo, né? As crianças visitam a casa, se conta toda a história do Camilo, ninguém bota panos quentes, né? Conta-se a história do Camilo, e ele é uma pessoa adorada, né? Então eu fico assim, nossa, que coisa incrível. E esse diretor do museu, o João Manuel, o José Manuel, ele era são daqueles portugueses que ele ia assistir a missa todo dia, às 6 horas da manhã, católico mesmo. Veio ao Brasil, ele me perguntou onde é que tem igreja aqui para rezar a missa às 6 horas da manhã. Eu falei assim, 6 horas, não sei, mas eu só sei que ele ia. E aí uma colega minha que é espírita falou assim, Jurema, nós temos que dar o livro para ele, porque ele é o homem que mais conhece de Camilo. Eu disse assim, mas como que eu vou dar o livro para esse homem, gente? Jurema, nós temos que dar. Eu disse assim, olha, vai ser uma loucura. Mas aí nós compramos o livro. Eu e ela e fomos, olha, José Manuel, é o seguinte, nós somos espíritas e tereré, teté. E é o seguinte, o Camilo, quando morreu, ele depois voltou para contar a história dele. Olha o homem. Assim, ele veio contar a história dele. Aqui, ó. Está contado aqui. Não é justo que você, que é a pessoa que mais conhece, que ama o Camilo, sabe tudo dele, não sabe o que aconteceu depois da morte. Então, toma. Aí ele pegou e foi para Portugal. Aí, um ano depois, eu encontrei com ele. Aí ele falou para mim assim, a senhora deu um nó na minha cabeça com aquele livro. A senhora deu um nó na minha cabeça. Então, deu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Porque vocês já pensaram aquele homem lendo aquele livro? Mas a gente não popou. Essa minha amiga que é espírita falou assim, não, vamos dar um livro para o homem. A gente vai fazer algo, vamos dar. Então, dá lá. E aí, essa consoladora dos oprimidos, quer dizer, a gente está falando muito dos romances, mas Dona Ivone era o dia a dia, ali é um trabalho na mediunidade do dia a dia, como receitista, como trabalhando nas reuniões de desobsessão. Então, era uma mulher que realmente cumpriu, né, a sua promessa na espiritualidade. E ela mesmo diz que as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo devo à prática da doutrina dos espíritos exposta por Allan Kardec, que é o convívio espiritual com as entidades habitantes do além. O mundo nada me concedeu a não ser o ensejo para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina, sirva com amor, consoante as minhas forças, e certa estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis. Ela era uma pessoa que tinha uma admiração pelo Esperanto, ela estudava o Esperanto, e foi pelo Esperanto que ela entrou em contato com Roberto de Canalejas, encarnado na Polônia. Polônia, né? E ela começou a se corresponder com ele, descobriu que ele era o Roberto, ele não sabia. Ele combinou de vir ao Brasil, veio para encontrar com ela, ela não pôde se encontrar com ele, e ele logo depois desencarnou. Mas eles tiveram esse contato. É naquele livro que vai ser sorteado. Como se chama? Um caso de reencarnação. É esse caso. Ela ainda teve que passar por isso. Uma coisa também muito que todas as pessoas que conviveram com Dona Ivone comentam, a sua correspondência. Ela gostava muito de escrever, as cartas eram
eram muito consoladoras, e ela, assim, típica de uma moça do século XIX, ela colocava flores, talco na carta, perfumava. Então, era uma cartinha toda especial que ela enviava para as pessoas. Então, diz que isso era uma atividade muito importante da vida de Dona Ivone. Esse caso, né, que eu contei para vocês dela com o Roberto, né, só que ela acompanhava ele, né, em desdobramento. Ela visitava essa encarnação de Roberto. Então, ela diz assim: conheci-lhe as roupas, acompanhei-lhe algumas vezes os passos pelas vias públicas da cidade, de mãos dadas com ele, assisti de quando em vez ao seu almoço. Vi-o por várias vezes sentado à escrivaninha no escritório da firma onde trabalhava e até nos cafés da cidade. Então, ela via, ela acompanhava, né, o Roberto já reencarnado. Esse é o Centro Espírita Ivone Pereira, do seu Augusto, né, que desencarnou. Está lá a Dona Diva, que é a esposa dele. E todo ano nós vamos no aniversário do centro, pertinho de onde Dona Ivone nasceu. E é um lugar tão tranquilo, é uma paz, a gente sente a presença dela. É um momento muito importante visitar o Centro Espírita Ivone Pereira. Muito gratificante. E é isso, olha, tem tantas coisas. Eu acho que eu deixei de falar muitas coisas que eu gostaria de falar, mas é muita, muita riqueza de assunto. E eu espero, sinceramente, que vocês leiam e, principalmente, estudem. Porque, quando a gente estuda Dona Ivone, o conhecimento da mediunidade de Dona Ivone amplia realmente a nossa consciência, e você fica tendo noção do que é a mediunidade, do que é esse intercâmbio, né, entre esses dois mundos. Uma coisa também importantíssima é que fortalece muito a nossa fé, porque você vê a trajetória desses espíritos, né, e que estão ali, a misericórdia divina, as oportunidades que são dadas a esses espíritos para que eles resgatem situações muito difíceis, e o acompanhamento, a proteção espiritual que eles têm. Então, você fica pensando: nossa, eu também devo ter um Charles, né? Eu também devo ter um Charles, alguém, né, um Roberto de Canaleiras que esteja ali do meu lado me ajudando. Os amores do passado, claro que nós temos, não é? Dona Ivone tinha, e nós também. Então, isso a gente se coloca também, se ela está mostrando essa trajetória desses espíritos, nós também estamos na nossa trajetória, né? Então, é importantíssimo ler, estudar, nos sensibiliza, fortalece a nossa alma, nos consola. Obrigada.